Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, hoje vamos aprender quando que um campo vetorial é um campo conservativo. É isso mesmo, pessoal. Porque vocês já estão familiarizados com campos vetoriais, mais precisamente você tem uma função de várias variáveis reais, com valores reais, também com vários valores reais. Aí o que acontece? Aqui eu tenho uma função vetorial. Quando esse meu m é igual ao meu n, essa função vetorial passa a ser chamada de campo vetorial, pessoal. Então, na verdade, o que estamos fazendo é refinando a quantidade de funções vetoriais, considerando subclasse, no caso aqui são os campos vetoriais, e estudando esses campos vetoriais. É isso que vamos fazer. Aí o que desejamos saber é quando que um campo vetorial, como esse, ele é um campo conservativo. Então, o campo ser conservativo, você pode pensar no seguinte, pessoal. Você pode imaginar, ah, você pode imaginar o seguinte, que você tem um rio ou um córrego, aí tem aqui o rio, vou representar a água, ou líquido ou fluido escorrendo ao longo desse córrego ou desse rio, descendo nessa direção aqui. Aqui é o rio. Aí, pessoal, seguindo esse fluxo da água aqui, você pode pensar em um objeto que vai seguir esse fluxo da água. Esse objeto, deixa eu ver qual objeto que eu posso escrever aqui. O objeto é isso aqui. Esse é o objeto. Ele vai descer o rio seguindo esse fluxo, saindo dessa posição que ele está, até chegar a uma posição desejada. Sei lá, ele vai chegar aqui. Para descrever a velocidade com que esse meu objeto desce esse rio seguindo esse fluxo, eu vou utilizar um campo vetorial. Um campo vetorial F. Ou seja, eu consigo prever ou controlar a velocidade com que esse meu objeto percorre esse rio, seguindo esse fluxo da água, ou do córrego, não sei o que é, até chegar aqui, através desse meu campo vetorial F. É ele que vai me dizer como é que é a velocidade com que esse negócio se desloca. Aí vamos lá, pessoal. A ideia de um campo vetorial ser conservativo, que é esse campo F aqui, que vai controlar, o que vai descrever ou prever a velocidade com que esse objeto desce o rio, entendam esse campo como sendo a velocidade, ele ser conservativo significa dizer que ele vai se locomover, ele vai descer o rio abaixo, ou o córrego, deixa eu mudar a canetinha, só que, à medida que esse meu objeto desce córrego ou rio, ele não vai sofrer nenhuma influência ao tal ponto de que ele possa ir descendo, e à medida que ele desça, ele vai, por exemplo, girando. Da maneira que eu soltei ele aqui, controlado através desse campo vetorial F aqui, se esse meu campo é conservativo, ele vai chegar aqui nessa posição final, da mesma maneira como ele foi soltado no início, pessoal. Não mudou nada, não sofreu
nenhum movimento em torno do seu próprio eixo. Isso não aconteceu. Então, campos como esse, que controla a velocidade com que esse meu objeto desce o rio, e que tem a capacidade de dizer que esse objeto vai descer seguindo esse fluxo e não vai sofrer nenhuma interferência ou nenhum tipo de... Melhor, ele vai ocupar nenhuma posição diferente dessa que ele ocupou aqui no início. Da maneira que ele partiu, ele vai chegar aqui. São campos conservativos, pessoal. Esses são os campos vetoriais que eu estou querendo estudar agora. O que vocês precisam estudar. Percebam que nem todo campo vetorial consegue deixar esse negócio dessa forma, não. Nem todos. Aí o que eu disse a vocês? Eu lembro que eu disse a vocês que uma interpretação geométrica para o rotacional de um campo vetorial era justamente essa. Que se eu controlasse a velocidade com que o objeto descesse, por exemplo, um córrego ou um rio, seguindo o fluxo da água, esse meu objeto não sofreria nenhuma espécie de rotação em torno do seu eixo, ia descer tranquilamente até chegar na posição final desejada. Foi isso que eu disse a vocês. Ou seja, o nosso objeto, ele não ocupa posições como esta aqui. Melhor, posição ele pode ocupar. Agora ele não pode sofrer nenhuma rotação em torno do seu eixo. Por exemplo, para ele ficar desta forma aqui. Ou desta forma aqui. Se o campo vetorial F descreve a velocidade com que esse objeto desce, e ao mesmo tempo esse meu objeto ele vai sofrendo rotações em torno do seu próprio eixo, eu digo que esse meu campo vetorial ele não é conservativo. E aqui no caso, onde ele desce normalmente seguindo essa velocidade, sem sofrer nenhuma alteração em relação ao seu eixo, esse campo aqui ele é conservativo. Esse aqui sim é conservativo, esse aqui não é conservativo. Então, para decidirmos se um campo vetorial é conservativo ou não, vamos fazer uso de instrumentos que você já conhece. No caso, é olhar para o rotacional do campo vetorial. Só isso? Não. Mas essa será uma condição que vai ter que aparecer. Quando o campo vetorial possui rotacional igual a zero, eu digo que esse meu campo vetorial ele é irrotacional. Que é o caso que aconteceu aqui. Esse meu campo ele é irrotacional. O rotacional dele é zero. Agora, quando o rotacional é diferente de zero, aí esse meu objeto seguindo a velocidade dada por esse campo vetorial, ele sofre rotações. Ele sofre rotações ao ponto de que ele está ocupando várias posições em relação ao seu eixo, ou seja, ele consegue sofrer esse tipo de rotação em torno do seu eixo. Então, o que nos interessa é diferenciar esses campos vetoriais para que vocês possam saber quais que me dão essa característica aqui, que são os campos que eu digo para vocês que serão conservativos, e quais que são dessa forma aqui. Então, é isso que nos interessa, pessoal. E para isso, vamos definir, porque aqui eu só dei o esboço para vocês, o que pode ser uma interpretação geométrica, para que vocês possam gravar isso na cabeça de vocês. Mas tem a definição formal. A definição formal é a seguinte. Então, o que dizemos? Dizemos que um campo vetorial F. Aí, novamente, pessoal, eu estou considerando esse meu campo vetorial em Rn, mas para que vocês possam fixar melhor essa definição, vocês podem considerar esse n igual a 2 ou n igual a 3, certo? Então, temos um campo vetorial F. Esse meu campo
ele sai de um ômega, que é um subconjunto de Rn, e claro, vai chegar em Rn porque eu estou trabalhando com um campo vetorial. Eu digo que esse campo vetorial ele é um campo conservativo se acontecer o seguinte, pessoal. Se existe uma função diferenciável, coisa que vocês já sabem muito bem dizer quando que a função é diferenciável, uma funçãozinha φ, que sai desse meu mesmo ômega e chega em R, aqui é uma função de várias variáveis, percebam, é uma função de n variáveis reais chegando em R, ela é diferenciável, isso vocês já sabem o que é, tá o quê? Quando eu olhar para o gradiente dessa função, eu vou obter justamente o campo vetorial f. Ou seja, esse meu campo vetorial, ele é o gradiente de uma função diferenciável. É isso que eu estou dizendo. Claro, para todo x que eu tomar nesse meu ômega, essa condição tem que ser satisfeita, a condição 2.1. Por sua vez, essa função diferenciável que sai de ômega e chega em R, ela recebe um nome específico, pessoal. Ela é chamada de função potencial de f. É isso que estamos dizendo. Então, a definição de campo conservativo, essa definição aqui. Vamos olhar para esse negócio em R2 para ver o que acontece. Se eu tenho um campo vetorial em R2, aqui eu tenho R2, aqui mais uma vez eu tenho R2. E aqui embaixo eu tenho R. Pronto. Eu tenho o eixo X, o eixo Y, a origem, tenho o eixo X, o eixo Y, a origem, e aqui eu tenho a reta R. Aí eu tenho um ômega, que é um subconjunto de Rn, no caso aqui nosso N, para ilustrar, é igual a 2. Esse nosso ômega, pessoal, eu vou tomar esse nosso ômega em vermelho. Aqui o nosso ômega. Aqui é o conjunto ômega. De ômega para R2, eu tenho o campo vetorial F. Que é um campo que depende de x e y. Vocês já sabem que esse campo vetorial vai transformar esse conjunto ômega em um outro conjunto aqui em R2. Ele vai transformar esse conjunto ômega nesse conjunto F de ômega. Isso vocês já sabem também. E esse meu campo vetorial será conservativo se existir uma função diferenciável que sai aqui de ômega, chegando em R. Eu tenho agora uma função que sai daqui. Essa minha funçãozinha eu chamo ela de f, não é? Vamos acompanhar a notação. A notação é esta. Tá ok. Quando eu calcular o gradiente dessa função, pessoal, o que é o gradiente dessa função? O gradiente de φ. Isso aqui é derivada parcial de φ em relação à variável x, derivada parcial de φ em relação à variável y. Percebam, o gradiente você já sabe que é um campo vetorial também. E esse campo vetorial, que é o campo gradiente, ele será justamente o campo vetorial f. Certo? Em outras palavras, você já pode muito bem considerar o gradiente de uma função diferenciável
como sendo campo conservativo, pessoal. Esse é o esquemazinho, esse aqui. Certo? Essa é a definição. Então, se você voltar aqui para o desenho que eu fiz, para cá, eu quero campo vetorial que controla a velocidade de descida desse meu objeto, de tal forma que a velocidade que eu estou impondo a esse meu objeto vai levar ele dessa posição inicial aqui até a sua posição final aqui, sendo que esse meu objeto mude. Como é que eu falo essa palavra aqui que eu esqueci, pessoal? Sendo que esse meu objeto gira em torno do seu próprio eixo ao longo da descida. Pronto. Esse campo que eu estou procurando, que são os campos conservativos. Esses campos eu sei como procurar. Está aqui a definição, pessoal. Esses campos eles devem ser iguais ao gradiente de uma função diferenciável em um subconjunto ômega, no caso de R2, ou R3, ou Rn. Por sua vez, essas funções aqui são chamadas de função potencial, pessoal. Função potencial. Essa é a definição. Esse é o esquema que você deve associar essa representação aqui com esse córregozinho aqui. É disso que você está atrás. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, esse campo vetorial aqui, que é o campo f de x e y, que associa x sobre x ao quadrado, y sobre y ao quadrado. Ele é um campo em R2, com x e y diferente da origem. Então, ele é um campo em R2 menos a origem. Percebam, ele é um campo conservativo. Como é que eu vejo que esse campo vetorial é um campo conservativo? Eu tenho que recorrer à definição, pessoal. Eu tenho que recorrer à definição. Tenho que encontrar uma função vetorial que sai de R2 menos a origem. Uma função diferenciável, desculpe, não é vetorial. Eu tenho que encontrar uma função de duas variáveis chegando em R, diferenciável, tal que o gradiente dessa função é esse campo vetorial f aqui. Então, determinaremos uma função diferenciável. Isso que vocês já sabem o que é. Essa função eu vou chamar ela de φ. Ela vai sair de onde? De R2 menos a origem. Por que ela vai sair de R2 menos a origem? É justamente o conjunto onde meu campo vetorial está definido. Ele vai chegar em R, tal que, quando eu calcular o gradiente desta minha função, em todo ponto x e y, eu tenho que obter x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bem. Então, vamos tentar a sorte, pessoal. Então, vou tomar a seguinte função. Eu vou tomar a função φ de x e y como sendo igual à função 1 meio do ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você olhar para essa função φ aqui, você consegue dizer que essa função é uma função diferenciável, pessoal. Você já sabe como dizer isso, não é verdade? Ela é diferenciável, vocês sabem por quê. Ela é de classe C1, verdade? Então, o que temos?
temos que esta φ, ela é diferenciável nesse conjunto aberto. Ela é diferenciável. Eu vou chamar de ômega. O nosso R2, retirando simplesmente a origem. Vocês sabem que isso acontece e por que também vocês sabem. Daí, pessoal, colocar um hora. Ora, quando eu olhar para o gradiente dessa função, eu sei calcular esse gradiente. Eu vou derivar parcialmente a função φ em relação à variável x. Eu vou obter 2x, 1 meio, vai ficar 1 meio vezes 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que fica simplesmente x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu obtenho y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é justamente o campo vetorial f de x e y. Isso aqui é verdade para todos os pontos que estão em ômega, pessoal. Isso aqui é verdade para todo x e y que pertence ao nosso conjunto ômega. Para todo x e y pertencente a ômega. Logo, por definição, esse campo vetorial F, ele é um campo conservativo, pessoal. Então, esse é um exemplo de campo vetorial conservativo. Deixa eu considerar aqui um outro exemplo. Então, seja a seguinte função. Vou considerar a seguinte função, pessoal. Vou considerar a função um f minúsculo mesmo, de x e y, como sendo a função... deixa eu pensar. A função exponencial de x vezes o cosseno de y. Essa é a função que eu considerei. É uma função que sai de R2 e chega em R. Percebam. Então, o que temos, pessoal? Temos que essa função f, ela é uma função diferenciável. Ela é diferenciável. Isso aqui acontece. Além disso, não preciso além disso, não. Ela é diferenciável em todo R2. Ela é diferenciável em R2. Então, se eu olhar para essa função f, eu vou conseguir exibir um exemplo de um campo vetorial conservativo facilmente, pessoal. Então, assim, o campo vetorial que eu vou exibir agora, o campo vetorial f grande, que sai de R2 e chega em R2, como é que esse campo é dado? Dado por... Percebam quem é esse campo. Esse nosso campo, ele toma x e y e vai associar o gradiente da função f pequeno de x e y,
que é igual a eu derivar parcialmente a função f em relação à variável x, que é simplesmente a exponencial de x vezes o cosseno de y, derivada parcial de f em relação à variável y, menos exponencial de x vezes o seno de y. Ele é um campo vetorial conservativo. É um campo vetorial conservativo. Por sua vez, essa função f aqui é uma função potencial. Por sua vez, essa funçãozinha f de x e y, que é a função exponencial de x cosseno de y, é função potencial para f. Então, eu consegui exibir facilmente o exemplo de um campo vetorial, que eu sei que esse campo vetorial ele é conservativo. Então, se você olhar para um objeto se deslocando ao longo de um rio, onde a sua velocidade é descrita por esse campo vetorial aqui, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho o rio. Aqui eu tenho o rio. Aí aqui, pessoal, aqui é o fluxo. E aqui é o fluxo. Será que eu consigo desenhar um barquinho? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um barquinho. Eu fiz isso quando eu era criança. Eu não sei se consigo fazer ainda, pessoal. Eu acho que é assim. Assim. E assim. Pronto. Tá aqui, pessoal. Esse é o barco. Esse meu barquinho ele vai descer o rio. A maneira que esse meu barco vai descer o rio, eu vou controlar a sua descida eu vou controlar a velocidade de descida através de um campo vetorial velocidade, que é esse campo vetorial velocidade aqui. Exponencial de x cosseno y menos exponencial de x seno y. Essa é a velocidade com que esse meu barquinho vai descer o rio, pessoal. Então, para aquele campo vetorial aqui, esse aqui, exponencial de x cosseno y menos exponencial de x seno y, essa é a velocidade com que esse meu barquinho vai descer o rio. Eu garanto que esse meu campo vetorial ele é um campo conservativo. Então, esse meu barquinho vai descer todo o tempo seguindo o curso da água, sem sofrer nenhuma rotação à medida que esse meu barco desce, pessoal, o rio. Ou seja, ele vai todo o tempo dessa forma, suavemente, seguindo essa velocidade que foi descrita para vocês aí em cima. Ficou meio feio agora o barquinho, né? Aqui. Está aqui, pessoal. Não tem nenhum perigo desse meu barco virar. Ou seja, ele vai ocupar... Ele vai chegar a um ponto que ele vai estar assim. Não vai ter esse perigo, não. Certo? Da maneira que ele partiu aqui, seguindo todo o tempo o fluxo do rio. Através dessa velocidade aqui, ou seja, com a sua velocidade dada por exponencial de x cosseno y menos exponencial de x seno y, ele vai tranquilamente chegar da mesma maneira como ele chegou aqui. É isso que estamos dizendo, pessoal. Então, a noção do campo ser conservativo é essa. Claro, vocês vão encontrar várias outras aplicações,
Mas essa é uma para que vocês possam fixar o que está acontecendo. Por exemplo, então seja a seguinte função. Tem uma funçãozinha, eu vou chamar essa minha função de g. Pronto. Tem uma função g de x, y, z, como sendo igual à função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Temos que essa função, pessoal, é uma função de 3 variáveis, ela sai de R3, ela é diferenciável em todo o conjunto R3. Então, o que temos? Temos que G ela é diferenciável em todo o nosso conjunto R3. Isso aqui acontece. Daí, pessoal, considerando o seguinte campo vetorial. Considerando o campo vetorial, eu vou chamar esse meu campo de G, que sai de R3, é claro, e chega em R3, ou seja, tem um campo em R3. Como é que esse campo é dado? É dado da seguinte maneira. Eu vou associar a x, y, z simplesmente 2x, 2y, 2z. Esse campo vetorial aqui, ele é um campo conservativo, pessoal. Segue que esse meu campo vetorial G, ele é conservativo Por que ele é conservativo? Pois esse campo é justamente o gradiente da função g que consideramos agora há pouco, pessoal. Porque se você olhar para o gradiente da função gzinha, ele é simplesmente o campo vetorial g aplicado em x, y, z. Então, aqui eu tenho um exemplo de um campo vetorial conservativo em R3. Aí, pessoal, tem o primeiro resultado, que é o teorema 4.1, que ele vai dizer a você uma condição para que esse campo vetorial seja conservativo. Essa condição ela será útil principalmente, ou melhor, quando você quer dizer ou decidir se o campo vetorial ele não é conservativo. Ele é mais útil nesse sentido. Ou seja, o teorema 4.1 ele vai ajudar você mais em dizer quando que o campo vetorial ele não é conservativo. Porque percebam que, se eu utilizar a definição, eu tenho um campo vetorial qualquer, aí eu olhar para aquele campo e tentar encontrar quem é uma função diferenciável, cuja essa função tem gradiente justamente dado por aquele campo, pode ser que não seja um trabalho tão simples, pessoal. Pode ser que isso não aconteça. Então, a maneira de verificar é utilizar aqui o teorema 4.1, porque com o teorema 4.1, eu não vou dizer quando que esse campo ele é conservativo, não.
Mas uma coisa eu vou saber, quando esse campo vetorial ele não é conservativo. Pelo menos isso eu consigo dizer. Ou seja, eu posso dizer, esse campo ele não é conservativo porque não satisfaz essa minha hipótese. E que hipótese é essa? A hipótese é a seguinte, como eu já tinha adiantado a vocês, vamos olhar justamente para o rotacional do campo vetorial. E através do rotacional do campo, poder afirmar se isso acontece ou não. Então, o teorema 4.1 garante o seguinte. Eu tenho um campo vetorial que sai de um ômega sendo aberto contido em Rn, chegando em Rn, ou seja, eu tenho um campo vetorial em Rn. Aqui esse nosso n igual a 2 ou a 3. É claro, esse meu campo é um campo vetorial de classe C1, nesse nosso aberto. Ele é um campo vetorial de classe C1. Vocês sabem o que é um campo vetorial de classe C1, pessoal? Já disse isso a vocês. Então, se esse nosso campo vetorial ele é conservativo, ele satisfaz aquilo que eu defini a vocês agora há pouco, então o rotacional desse campo vetorial tem que ser identicamente igual a zero, ou melhor, é o vetor nulo, em todo o nosso aberto ômega. Isso tem que ser satisfeito. Aí lembrando, se eu tenho um campo vetorial, tá aqui o meu campo vetorial, vamos supor que esse campo seja um campo em R3, pessoal. Aqui o meu campo em R3, tem funções componentes P de x, y, z, Q de x, y, z, R de x, y, z. Aqui é um campo em R3. Esse meu campo é de classe C1, desse aberto. Essa função componente é de classe C1. Essa função componente é de classe C1. E essa minha função componente é de classe C1. É isso que eu estou dizendo. Em um aberto. Aí você vai calcular o rotacional desse campo. Como é que eu calculo o rotacional de um campo, pessoal? Vocês sabem fazer essa continha também? Isso aqui é igual a simplesmente a derivada parcial da componente R em relação à variável y, menos a derivada parcial da componente Q em relação à variável z, tudo isso aqui vezes i, mais a derivada parcial da componente P em relação à variável z, menos a derivada parcial da componente R em relação à variável x, tudo isso aqui vezes j, ou na direção de j, vocês entendem o que é isso? Mais a derivada parcial da componente q em relação à variável x, menos a derivada parcial da componente p em relação à variável y na direção da componente k. Aqui é a maneira que eu tenho para calcular o rotacional de um campo em R3. Esse meu campo é conservativo? Então essa expressão toda tem que ser igual a zero, pessoal. Tudo isso aqui deve ser igual a zero se o meu campo vetorial é conservativo. Se por acaso eu fiz as continhas e encontrei que isso aqui é diferente de zero, aqui é que está o bom da coisa. Eu fiz as continhas para o rotacional e esse meu rotacional é diferente de zero. Então eu posso garantir que esse meu campo vetorial ele não é conservativo. É isso que eu estou dizendo, pessoal. Certo? Nesse sentido ele é muito bom. Ou seja, calculei o rotacional, deu diferente de zero. Então esse meu campo ele não é conservativo. Nesse sentido, esse teorema ele é muito bom, nesse sentido. É claro, você tem um campo vetorial em R2. Como é que é um campo vetorial em R2? O campo vetorial em R2 só possui as funções componentes P de x, y e a componente Q de x, y. Essa componente é de classe C1, essa componente é de classe C1. Então, quando você olhar para o rotacional desse campo, a derivada parcial de R em relação a Y é zero, não tem componente R aqui.
Derivar parcialmente Q em relação a Z é zero, porque não tem variável Z. Derivar parcialmente P em relação a Z também é zero. Derivar R em relação a X é zero, não possui componente R. O que vai restar é simplesmente derivada parcial de Q em relação à variável X menos a derivada parcial de P em relação à variável Y vezes a componente K. Esse é o campo vetorial rotacional, pessoal. Aí, novamente, você vai olhar para essa expressão. Se ela for igual ao vetor nulo, ok. Vamos lá. Mas, se esse rotacional for diferente de zero, o que vai acontecer é que, pelo teorema 4.1, eu posso concluir que esse meu campo vetorial ele não pode ser conservativo, pessoal. É isso que estamos dizendo. Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo ele pede para decidir se o campo vetorial... Cadê o campo vetorial? É o campo f de xy igual a menos y em x. Ele é um campo conservativo. É um campo em R2. Esse meu campo faz sentido em todos os pontos de R2. Eu quero verificar se esse campo é um campo vetorial conservativo. Eu vou aplicar o teorema 4.1, pessoal. Então, note que o campo vetorial F, esse campo vetorial aqui, menos y e x, ele é de classe C1. Por que ele é de classe C1, pessoal? Porque esta função aqui é uma função de classe C1 e esta função aqui é uma função de classe C1 em todo o R2. Então, deixa eu acrescentar aqui o domínio. Ela é de classe C1 em R2. Ok. Qual o próximo passo? O próximo passo é calcular o rotacional para esse campo. Então, daí, quando eu olhar para o rotacional desse meu campo vetorial F, como é que é dado o campo rotacional para esse campo, pessoal? Lembrando que aqui eu tenho a componente P e aqui eu tenho a componente Q. O rotacional para esse campo é simplesmente eu derivar parcialmente. Eu escrevi agora há pouco aqui o Q em relação à variável x menos a derivada parcial de P em relação à variável y. Tudo isso aqui na direção de cá. Fazendo as continhas, deixa eu melhorar isso aqui, né, pessoal? Ficou feio. Fazendo as continhas. Isso aqui é eu derivar parcialmente em relação à variável x, a componente menos y, ainda é igual a eu derivar menos a derivada parcial em relação à variável y. Está trocado, né, pessoal? Que é q, que é x, está trocado. Está trocado, ou seja, derivo parcialmente a componente q em relação à variável x, menos derivo parcialmente a componente p em relação à variável y. Quando eu faço as continhas, o que eu obtenho? Eu obtenho 1 e 1, que por sua vez é diferente de 0, 0. Logo, pelo teorema 4.1, esse campo vetorial ele não é um campo conservativo, pessoal. Logo, o nosso campo vetorial F de xy, o menos y em x, ele não é conservativo.
Não é um campo conservativo, pessoal. Deixa eu ver. Quadrado, quadrado. Dividir já muda. O que é que isso significa? Isso significa que, novamente, aqui eu tenho o barquinho. Esse meu barquinho vai descer esse rio, seguindo o seu fluxo, que é este fluxo aqui, pessoal. Aí está aqui o barquinho. Vou fazer um barquinho agora mais bonito. Está aqui. Se esse nosso barquinho descer o rio seguindo esse fluxo aqui em amarelo, e eu controlar a sua velocidade, a velocidade desse meu barquinho, ela será dada pelo campo vetorial menos y e x, que é esse campo vetorial aqui. O que vai acontecer, pessoal? Esse meu campo vetorial, ao longo do percurso, ele vai sofrer uma mudança. Eu não sei especificamente onde é, mas eu garanto que na hora que ele estiver descendo o percurso, ele vai dar uma girada. Não sei de quantos graus ainda, mas ele vai girar em torno do seu eixo. Ele pode ser, quando ele chegar aqui no final, ele chega dessa maneira aqui. Certo? Porque eu estou utilizando para controlar a velocidade desse meu campo, desse meu barco, esse campo vetorial V aqui, que é um campo não conservativo, pessoal. É isso que acontece. Aqui é não conservativo. Certo? Aí temos mais um resultado, pessoal. Temos o teorema 6.1. O teorema 6.1 garante o seguinte. O que o teorema 6.1 garante, né, pessoal? Então, se eu tenho um F que sai de ômega contido em Rn chegando em Rn, um campo vetorial conservativo, contínuo, e eu tenho φ que sai de ômega chegando em R, uma função potencial para F. Ou seja, eu estou dizendo que esse campo vetorial é o gradiente dessa função aqui. E essa função é uma função diferenciável. Essa função diferenciável aqui, se eu calcular o seu gradiente, eu encontro esse campo vetorial F aqui. Se eu tenho que gama que sai de ar B chegando em ômega, pessoal, é uma curva de classe C1. Então, agora o que eu ganho? Integrar um campo vetorial conservativo, pessoal. Percebam, integrar um campo vetorial conservativo ao longo de uma curva de classe C1 ficou bem simples. Ficou bem simples porque isso aqui é simplesmente a função potencial φ composta com gama no ponto B menos a função potencial φ composta com gama no pontinho A. Então, percebam que se o campo vetorial ele é conservativo e a curva é uma curva de classe C1, então, na hora de calcular a integral desse meu campo vetorial ao longo da curva, as contas ficam bem mais simples, pessoal. Então, não é coisa ruim trabalhar com campo vetorial conservativo. Assim como não é ruim você encontrar curvas de classe C1, pessoal. E função de classe C1 também são coisas muito boas. Então, essa combinação aqui, ela fornece um resultado para você
bastante útil, pessoal. Aqui é o integral de linha. A integral de linha desse meu campo vetorial é F, o campo é conservativo. Agora eu sei como calcular se a minha curva é de classe C1. Está aqui, pessoal. Facilita bastante as contas. Bastante mesmo, pessoal. Vamos ver aqui o esboço. Aqui eu tenho R2. Aqui eu tenho R2. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho R. Vamos lá. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B. Aqui X. Y. Origem. R. X. Y. E origem. Aí vamos lá. Meu ômega. Está aqui o nosso ômegazinho, esse conjunto aqui, pessoal. Que é o aberto contido em R2, somente para fixar as ideias aqui. Ele vai pegar esse ômega e vai transformar nesse conjunto aqui. Aqui eu tenho F em ômega, onde essa nossa F é esse nosso campo vetorial, conservativo. Saindo aqui de ômega, chegando em R, eu tenho uma função diferenciável, a função φ de x e y, que é a nossa função potencial. E agora, pessoal, saindo aqui do intervalo AB, chegando em ômega, eu tenho a nossa gama, que é uma curvazinha de classe C1, totalmente contida nesse nosso domínio ômega. Esse é o esquema. Campo conservativo, aqui é a sua função potencial, e aqui eu tenho uma curva de classe C1. Esse pontinho aqui, eu vou chamar ele de... Dá para escrever aqui, pessoal, que é gama A, que é gama no ponto A, e por sua vez, aqui é gama no ponto B. Então, calcular a integral de linha desse meu campo vetorial F, pessoal. Ao longo dessa curva gama, ficou fácil, porque eu vou compor esta função potencial aqui, eu vou compor ela com essa curva, e ao invés de fazer as continhas para calcular a integral, eu faço a composição e olho para a imagem dessa minha φ em gama B, olho para a imagem dessa minha φ em gama A. Depois faço a diferença. É isso que vai acontecer. Será? Aqui eu tenho φ gama B, só para exemplificar, para ilustrar. E aqui eu tenho φ em gama A. Essa é a composição. Essa diferença aqui, essa diferença, φ de gama B menos gama A, é justamente a integral de linha desse nosso campo vetorial, que é um campo conservativo ao longo dessa curva gama, pessoal. Perceba como é bem legal trabalhar com essas continhas, pessoal. É bem legal mesmo. Aí, se você olhar intuitivamente, isso aqui é mais interessante ainda, pessoal, porque se você olhar para o barquinho, é isso que eu estou dizendo. Esse meu negócio, ele se desloca com uma velocidade bem suave. Então, ele está me dizendo que isso aqui é possível justamente por isso, eu fazer isso aqui. Certo? Então, é fundamental que o campo seja conservativo. E a curva de classe C1. São coisas muito boas mesmo. É isso que tem que fazer. Se você vai estudar um problema, uma aplicação principalmente, você não vai escolher um campo vetorial ruim. Tem que ser tudo bom, pessoal. O campo tem que ser bom, a curva tem que ser boa, tudo tem que ser legal. Para poder fazer as contas direitinho. Vamos ver aqui com um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular a integral do campo vetorial F. Quem é o campo vetorial F? De x e y, que é o xy. Essa é a sua imagem, xy.
ao longo da curva gama t, que é a curva arco tangente de t, seno de t elevado a 3, onde esse nosso t varia de 0 a 1, pessoal. Aí eu quero calcular, o que queremos é isso aqui, né? Vamos lá. Então, o que queremos? O que nos interessa é calcular a integral de linha do campo vetorial f ao longo da curva gama. É isso aqui que nos interessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema 6.1. Ora, note que esse campo vetorial f de x e y, ele é um campo conservativo, pessoal. Isso aqui é um campo vetorial conservativo. Ele é um campo vetorial conservativo, perceba, onde? Em todo o R2, ele não possui nenhum ponto de problema. Ah, se ele é um campo conservativo, ele possui função potencial. Quem é sua função potencial? Eu vou colocar aqui uma vírgula em vez de ponto. Ele é conservativo com a seguinte função potencial. Com função potencial. Quem é a nossa função potencial, pessoal? Com função potencial, será uma φ de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. E agora, pessoal? Essa é a sua função potencial. Pelo teorema anterior, que é o teorema 6.1, o que temos? Pelo teorema... faltou aqui um fato, né? Faltou o fato de verificar se é a curva de classe C1. Então, como? A nossa curva gama T, que é a curva arco tangente de T, seno de T elevado a 3, pessoal. Ela é de classe C1? Como é que você verifica se ela é de classe C1? Você vai olhar para a primeira componente e vai olhar para a segunda componente. Ambas são de classe C1. Então segue pelo teorema anterior que a integral desse nosso campo vetorial f ao longo dessa curva gama, isso aqui é simplesmente a composição dessa minha φ, que é a função potencial, com gama. Aqui, ó, percebam que aqui é o nosso A e aqui é o nosso B. Gama no ponto A, no ponto B, que é 1, menos φ, composta com gama no ponto A, que é igual a 0, pessoal. Isso aqui é igual a quanto? Gama no ponto 1 é o arco tangente de 1. Quanto é o arco tangente de 1? O arco cuja tangente é igual a 1, pessoal. A tangente de qual ângulo é igual a 1? É o seno sobre o cosseno. É 45 graus, não é isso, pessoal? É π sobre 4. É isso mesmo. Seno sobre o cosseno. Tangente de 45 é igual ao seno de 45 sobre o cosseno de 45.
É isso mesmo, π sobre 4, π sobre 4. É isso mesmo, pessoal. É isso, π sobre 4. Não, π sobre 4 é 45, 45, 45 é π sobre 4. Π sobre... Correto. Então fica φ aqui em π sobre 4 menos φ. Agora, pessoal, aqui vai ficar... Tá errado, tá errado, tá errado. Ficar assim, né, pessoal? Vai ficar φ em gama de π sobre 4. Aí o seno de zero é zero, menos φ de... Aqui vai ficar o arco cuja tangente... Está trocado, pessoal. Aqui é 1. Não, tá certo, é 1. Aí aqui é o seno de 1. Está trocado aqui. Está trocado aqui, pessoal. Vamos consertar. Vamos lá. É o arco cuja tangente é igual a 1, que é π sobre 4. O seno de 1 elevado a 3, que é simplesmente o seno de 1, menos φ. Aí o arco cuja tangente é igual a zero, pessoal. A tangente ser igual a zero, tangente é o seno sobre o cosseno, basta o seno zerar. Então, o seno é zero para zero. Então, fica zero e fica o seno de zero, que é zero também. Agora, você vai olhar para φ, que aqui é dada. Você vai olhar para cá. Aí vai olhar para φ de π sobre 4, seno de 1. Aqui vai ser x. E aqui y. Depois, para φ de zero, que é x, e zero, que é y, vai substituir todo mundo aqui, obtendo o seguinte. Quando x é igual a π sobre 4, eu obtenho π sobre 16 mais, fica assim, π ao quadrado sobre 16 mais seno ao quadrado de 1, tudo isso aqui sobre 2. Aí, quando x for igual a zero, y igual a zero, vai se anular essa minha φ de zero. E a resposta é simplesmente dada por essa expressão aqui, pessoal. Então, a integral de linha desse campo vetorial f, que é o campo x e y, ao longo da curva arco tangente de t, seno de t ao quadrado, onde t varia de 0 a 1, é π ao quadrado sobre 16, mais seno ao quadrado de 1 sobre 2. Então, facilita bastante, pessoal. Trabalhar com campos conservativos. Aí temos o teorema 8.1. O teorema 8.1, ele garante o seguinte. Ele é o teorema 6.1, só que com uma coisa a mais, pessoal. A única diferença aqui é que a nossa curva, ao invés de ser uma curva de classe C1, ela agora é uma curva de classe C1 por partes, pessoal. Esta é a única diferença para esse campo vetorial, para esse teorema 8.1. Ou seja, a minha f ainda é um campo vetorial conservativo, a minha φ é uma função potencial para f, e a minha gama, ao invés de ser uma curva de classe C1, é uma curva de classe C1 por partes. É isso que acontece. Ou seja, a nossa curva gama
É uma curva assim. Não é uma curva suave. Aqui é a nossa curva gama. Aí aqui é a gama no ponto A. E aqui é a gama no ponto B. Curva de classe um por passo, vocês sabem o que é? E também, para situação como essa, eu garanto que a integral ao longo dessa curva de classe um por partes desse meu campo vetorial conservativo é simplesmente olhar para a função potencial composta com gama no ponto B menos a função potencial composta com gama no ponto A. Simplifico bastante as continhas, pessoal. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar o exemplo. Deixa eu ver o exemplo. Vou pegar esse campo aqui, x ao quadrado, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado, y. Por exemplo, então eu vou olhar para o campo vetorial f de x, y, que é o campo vetorial x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, pessoal. Temos esse campo vetorial. Então, o que temos? Temos que, quando eu olhar para φ de x e y como sendo igual à função 1/2 do ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é uma função potencial. Ela é função potencial para o nosso campo vetorial f. Isto é, f de x e y é um campo conservativo. Ele é um campo conservativo. Aí, pessoal, aqui o nosso ômega, ele será todo R2 menos a origem. É isso que vai acontecer. Eu vou considerar o seguinte. Considere a seguinte curva. Quem é essa curva aqui eu vou considerar, pessoal? Vamos considerar a seguinte curva. Curva gama T, que é a curva T e módulo de T. Pronto. Onde esse nosso T varia de -1 a 1, pessoal. Ela perde o zero. Não dá certo no zero, né, pessoal? Não dá certo no zero. Tem que tirar o zero da brincadeira aqui. Então, eu vou colocar T e T. T igual a zero não dá certo. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o seguinte. A nossa curva
uma curva dada pela figura a seguir. Pela seguinte figura. Aí eu vou olhar aqui para o nosso R2. Esse nosso campo vetorial ele mora em R2. Aí eu olho para cá. Aqui eu tenho o eixo do X, o eixo do Y. Aqui é a origem. Exceto na origem, esse meu campo vetorial ele é um campo conservativo em todo esse meu ômega que eu não retiro a origem, pessoal. Aí vamos considerar nossa curva como sendo este conjunto aqui, pessoal. Aqui eu tenho o ponto 1, 0. Aqui eu tenho o ponto 3, 0. E aqui eu tenho o ponto 0, 2. Veja como nossa curva vai ficar. Essa curva será a seguinte. Nossa curva é isto aqui. E em seguida isto aqui. Ficou feião. Pronto. Essa é a nossa curva, em vermelho. Ela está orientada nesse sentido aqui. Essa é a nossa curva, pessoal. Note que essa curva é de classe C1. C1 por partes, desculpem. Considere a curva gama, dada a seguir. Note que gama ela é C1 por partes. Ela é dessa forma. E gama no ponto... Deixa eu considerar o gama no ponto A. Ele será simplesmente 1, 0. Gama no ponto B será igual a 0, 2. Então, nas hipóteses do teorema anterior, esse meu campo é conservativo. Essa minha curva é uma curva de classe C1 por partes. Aí, pessoal, para que você possa calcular a integral desse campo vetorial ao longo dessa curva, a integral de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva, você tem que olhar simplesmente para cá, pessoal. Para a função potencial, que você vai compor com a curva, e estudar ela justamente nos pontos gama B e gama A. Da maneira como está aqui. Você vai encontrar quem é a integral de linha desse seu campo vetorial ao longo dessa curva. É isso que estamos dizendo. Então, as contas ficam bem mais simples e bem mais fáceis de serem feitas. Temos aqui um outro exemplo. Que fizemos anteriormente. É ele mesmo. Está aqui o 9.1. Foi exatamente ele que fizemos agora há pouco. Foi isso mesmo, pessoal. Aí, pessoal, temos a seguinte definição. Temos a seguinte definição. Dizemos que uma curva tem uma curva gama que sai de AB chegando em Rn. Ela é fechada? Se acontecer o seguinte, pessoal. Quando gama no ponto A é igual a gama no ponto B. Por exemplo, você pode olhar para a seguinte curva em R2.
Vou olhar para a seguinte curva em R2. Aqui é o eixo do X. Aqui é o eixo do Y. Aqui é a origem. Aqui eu tenho A. E aqui o B. Aí, pessoal, temos uma curva, que é essa curvinha aqui, gama. Ela sai daqui, a nossa gama. É tal que essa curva faz o seguinte. Percebam. Aqui eu tenho gama no ponto A, coincidindo com gama no ponto B. Uma curva como essa dita uma curva fechada. Ela é uma curva fechada. Não é o caso dessa curvinha aqui não, pessoal. Essa curva aqui não é fechada. Gama no ponto A. E aqui eu tenho gama no ponto B. Essa aqui não é uma curva fechada. Aqui eu tenho gama no ponto B. Essa aqui não é fechada. Aí o que acontece se você olhar para o teorema anterior? Para os dois, principalmente para o teorema ou para esse, onde a curva de classe C1 por partes, ou então aqui na curva de classe C1, pessoal, o 6.1 e o teorema 8.1, que são os mesmos, eles podem ficar bem interessantes, que o que acontece? Por esses teoremas, se essa minha F de ômega contido em Rn, chegando em Rn, conservativo, ele é conservativo, com função potencial, a minha função potencial, ela é uma φ, que também sai de ômega e vai chegar agora em R, de ômega em R. Aí, pessoal, se a minha gama, que sai de AB, chega em ômega, ela é de classe C1. Aqui ela é de classe C1. Ou então de classe C1 por partes, pessoal. Vou colocar aqui entre parênteses. Ou C1 por partes. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você for calcular a integral de linha desse campo vetorial F ao longo dessa curva gama, você vai obter simplesmente que isso aqui é igual a φ de gama no ponto B menos φ de gama no ponto A, só que gama no ponto B é igual a gama no ponto A. Faltou a hipótese, né, pessoal? Classe C1 por partes, ela tem que ser fechada, senão não dá certo. Fechada, senão fica errado. Agora sim. Então eu vou ganhar aqui, gama no ponto B é igual a gama no ponto A. Isso aqui é igual a zero, pessoal. Então, integrar um campo conservativo ao longo de uma curva fechada. É claro, essa curva sendo de classe C1 ou de classe C1 por partes, você obtém que a integral desse campo ao longo dessa curva tem que ser igual a zero. Por exemplo, por exemplo,
eu vou olhar para o seguinte campo vetorial. Vamos olhar para o campo vetorial f de x e y, que é o campo menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, pessoal. Vou olhar para esse campo. Aí eu retorno aqui ao início. Cadê aqui o primeiro teorema que fizemos hoje? Tá aqui, pessoal. Volto para o teorema 4.1, que eu garanti o seguinte. Se o campo é conservativo, então rotacional de F é igual a zero. Rotacional de F é igual a zero, eu não garanto que o campo é conservativo, não, pessoal. Rotacional diferente de zero, o campo ele não é conservativo. Mas rotacional igual a zero não implica que o campo é conservativo. Certo? Coloquem isso na cabeça de vocês. Nesse ponto aqui, até aqui, com as hipóteses que temos, até esse ponto, se o campo rotacional, se o campo vetorial possui rotacional diferente de zero, ele não é conservativo. Porém, se o campo vetorial possui rotacional zero, eu não consigo garantir que ele é ou não é conservativo. Eu não garanto isso. Esse exemplo que estamos trabalhando agora, ele vai ilustrar muito bem isso. Considerei esse campo vetorial. Então, temos que... O que é o rotacional desse campo, pessoal? O rotacional de F, fazendo as continhas. Esse rotacional é igual a zero. Deriva parcialmente... dá igual a zero. Vou derivar parcialmente Q em relação a x. Vai ficar 1 menos... Ficar x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Não é isso? Vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos... Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Fica menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado. É isso mesmo, pessoal? Derivei em Professor, o senhor esqueceu de fechar o parênteses. É o que eu vou colocar aqui com o jogo de sinal. Vou fazer assim. Aí vai ficar assim. Confira se está certinho as continhas, pessoal. Embaixo e em cima. Para não dar nenhum erro. Vamos lá, que eu fiz de cabeça. Em relação a y, dá menos 1 vezes essa função. Está correto. Menos essa função, que vai virar mais, vezes a derivada dessa relação a y. 2y ao quadrado, correto. Aí, fazendo as continhas, pessoal, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado, mais y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é na direção de cá. Aqui eu vou fazer jogo de sinal, mas vamos resolver isso aqui logo. Vai ficar menos, vai ficar mais agora, x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Fica y ao quadrado positivo, com o jogo de sinal fica menos y ao quadrado, pessoal. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, aí eu fecho aqui. Só que essa expressão aqui, eu posso colocar o menos aqui fora. Posso fazer isso, né, pessoal? Coloco aqui o menos fora. Aí fica menos aqui e mais aqui. Isso aqui, na verdade, é igual a zero vezes a componente k. Que é igual a 0, 0, 0. Então, percebam que esse campo vetorial, ele é um campo que possui rotacional igual a zero, pessoal. Percebam. O rotacional dele é igual ao vetor nulo.
Porém, esse campo vetorial não é um campo conservativo, pessoal. Vou pedir aqui mais uma página. Porém, esse campo vetorial, ele não é conservativo. Ele não é conservativo. Por que ele não é conservativo, pessoal? Pois, ficou feio, né? Pois, se esse campo fosse conservativo, então, por definição, pessoal, o que teríamos? Existiria uma φ que ia sair de ômega contido em R2 em R, diferenciável, seria diferenciável, tá o quê? O gradiente dessa minha φ seria justamente o campo vetorial f, ou seja, essa φ seria uma função potencial para f. Daí, pessoal, vou tomar uma curva fechada. Eu vou tomar gama t como sendo igual à curva cosseno de t, seno de t, onde esse nosso t ele varia de 0 a 2π, é tal que pessoal, ela é de classe C1 e fechada. Percebam, cosseno de 0 é igual a 1, cosseno de 2π também é igual a 1. Seno de 0 é 0, cosseno de 2π também é 0. Ela é fechada. Percebam, gama no ponto 0 é igual a 1, 0, que é igual a gama de 2π. Ela é uma curva fechada. Daí, pessoal, então daí, quando eu faço a integral desse campo vetorial f ao longo dessa curva gama, isso aqui simplesmente seria igual a gama φ composto com gama no ponto 2π menos φ composto com gama no ponto 0. Como a curva é fechada, essa expressão aqui é igual a gama no ponto 0 também. Então, isso aqui é igual a 0. Ou seja, eu parti desse fato aqui. Ora, quando eu vou fazer essas contas na prática, que eu sei fazer também, vocês sabem como fazer essa continha? Fazendo essa conta na prática, vamos ver o que acontece. Isso aqui é igual, por definição, pessoal, integral de 0 a 2π do produto interno do gradiente. Como é que fica, pessoal? Gradiente não, da composição da curva do campo com a curva. Quando eu componho o campo com a curva, fica o quê? Aqui o campo vai ficar menos o seno de t, cosseno de t, menos o seno de t, cosseno de t, vezes a derivada da curva gama, que é simplesmente menos seno t, cosseno t. Integra isso aqui em relação à variável t. Isso aqui é igual a integral de 0 a 2π. Fazendo as continhas, isso aqui é igual a seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, dt, que é a integral de 0 a 2π de dt, que é igual a t, variando de 0 a 2π, que é igual a 2π
que é diferente de zero, pessoal. Percebam. Obtemos um resultado aqui e aqui obtemos outro. Então, o que está errado? O que está errado é o fato de que nós assumimos que esse campo vetorial ele é conservativo. Ou seja, esse campo aqui ele não é conservativo, isso aqui está correto, certo? Porque se ele fosse conservativo, eu integrar esse meu campo ao longo dessa curva gama, aqui, por um lado, eu ia ter que essa integral é igual a zero, porque essa curva é fechada, e por outro, eu obtenho fazendo as continhas mesmo através de integral de campo ao longo da curva, que isso aqui é igual a 2π, que é diferente de zero. Então está errado. Está errado é o fato de que eu estou assumindo que esse campo ele é conservativo. Então, realmente, ele não é conservativo. Correto, o campo não é conservativo, está aqui. E o fato de que o rotacional do campo é nulo, pessoal, realmente não implica que o campo é conservativo, não. Prestem atenção a esse fato. Nesse momento aqui, campo conservativo, rotacional é zero. Rotacional zero não implica campo conservativo, certo? Nesse momento. Mas rotacional diferente de zero implica que o campo não é conservativo. Muito cuidado com isso.